Olá, minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Meu nome é João Marcos Veguelin. Estamos iniciando mais um episódio de Relembrando Chico Xavier, em que buscamos resgatar a vida e a obra de Chico Xavier a partir dos jornais e revistas de época. Hoje estamos trazendo para vocês mais uma revista Manchete, dessa vez de maio de 1979, a matéria com o título Chico Xavier, o porta-voz do além. Aqui está a matéria, que é a reportagem de Otacílio Lage, as fotos de Nelson Aranha, uma matéria com várias fotos, que irá mostrar a sessão de sexta-feira que Chico Xavier realizava em Uberaba, sessão pública, né? E também fala um pouquinho, em linhas gerais, sobre o inovidável médium mineiro Chico Xavier. Espero que essa matéria seja de agradável leitura para vocês e que possa trazer profundas reflexões. E deixamos o convite para que vocês venham sempre assistir os episódios de Relembrando Chico Xavier. E viva Chico Xavier! Então aqui nós temos a capa da revista Manchete, de 26 de maio de 1979, Chico Xavier, o porta-voz do além. Então aqui a capa, a primeira página da matéria, de reportagem de Otacílio Lage, fotos de Nelson Aranha, essas duas fotos de Chico Xavier. E aqui nós temos essa foto do Chico saindo do carro, com graves problemas de coluna e perturbações cardíacas sérias. Chico Xavier, 62 anos, começa a sentir dificuldades para se locomover e hoje já necessita de amparo físico, mas continua trabalhando no mesmo ritmo. Vamos então à matéria. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, apesar da idade, 68 anos, e da saúde cada vez mais comprometida, continua sua intensa atividade no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Considerado um dos nomes mais famosos do espiritismo no Brasil e conhecido no mundo inteiro, Chico Xavier já tem 174 livros psicografados e trabalha diariamente em ritmo acelerado para completar sua obra e se desincumbir da missão que recebeu do alto para cumprir durante a passagem por este planeta. Até alguns meses ele passava diariamente pela Praça Rui Barbosa, a principal de Uberaba, e tomava um cafezinho com alguns assessores, num bar de sua preferência. Qualquer pessoa podia então se apresentar a ele, pedir-lhe um favor, submeter-lhe um problema. A todos recebia com a mesma paciência e atenção, e ao se retirar, distribuía esmola aos pedintes. Mas os médicos lhe proibiram até mesmo esse passeio diário. O maior médium do Brasil dá a entender que, embora o corpo venha apresentando sinais de fraqueza, o espírito parece estar atingindo o auge de seu desenvolvimento. E agora, que mais tem a dar aos outros. Segue. No alto temos essa frase aqui: o corpo apresenta sinais de fraqueza, mas ele continua como uma ponte entre os vivos e os mortos. E aí nós temos essa foto do Chico, o maior médium do Brasil, já tem 174 livros psicografados e revela que seu guia espiritual ainda não lhe anunciou a hora de parar. Por isso, segue atendendo aos milhares de peregrinos que chegam a Uberaba para as sessões dos finais de semana.
Aqui temos então a próxima página, que está escrito: ele atrai semanalmente cerca de 3.000 pessoas vindas de todas as partes do país a Uberaba. Nós temos aqui essas 3 imagens, né? E nós temos a legenda: aos sábados à tarde, na Vila Pássaro Preto, Chico Xavier preside a distribuição de alimentos aos pobres de Uberaba. Algumas vezes, ele dá até pequenas contribuições e dinheiro, e não se recusa a tomar nota de solicitações que julga merecedoras de atenção. Não é fácil fazer uma reportagem de tipo humano com Chico Xavier. O médium já teve alguns aborrecimentos sérios com a imprensa e hoje, definitivamente, não dá entrevista isolada. Para justificar essa atitude, o médium, que procura não contrariar ninguém, alega que sua vida já é por demais conhecida e seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com preocupações que o afastam das pessoas mais necessitadas. Assim, a reportagem de Manchete estabeleceu um acordo de cavalheiros com as pessoas que cercam mais intimamente o médium, especialmente seu filho de criação e o cabo Chechel, Eurípides Alves de Melo, que há 8 anos coordena o atendimento de peregrinos. Nos termos deste acordo, seria permitido à reportagem fazer fotografias do centro durante as sessões e o repórter teria liberdade para levantar elementos sobre as atividades de Chico Xavier. Começou então o trabalho. Às 15 horas do dia 4 de maio de 1979, uma forte chuva caía sobre Uberaba quando o Corcel 2, placa EA 3050, chegou ao Centro Espírita da Prece, trazendo o médium. 10 minutos mais tarde, ele já começava a atender aos peregrinos, entre os quais muitas mães que vinham buscar mensagens de seus filhos falecidos. Durante 4 horas ininterruptas, ele escuta e anota sem nenhum sinal de impaciência. Depois, se recolhe numa pequena sala para se concentrar e receber as mensagens das entidades. Estas mensagens serão distribuídas a seus respectivos destinatários por pequenos pacotes de 15 de cada vez. Por volta das 20 horas, organiza-se uma fila de aproximadamente 1.000 fiéis para receber o passe coletivo. Chico Xavier recebe grupos de 8 pessoas de cada vez e lhe aplica o passe, que as livrará das energias negativas que influem sobre a matéria, corpo. Às 23 horas, o médium dá início à cena mais esperada da sessão. Começa a psicografar as mensagens recebidas. Trata-se, na maioria das vezes, de mensagens daquelas pessoas falecidas cujos parentes vieram até Uberaba para, através do médium, restabelecer o contato ou simplesmente saber uma notícia qualquer. Um fundo musical um tanto fúnebre acompanha o recolhimento da assistência. O lápis corre ligeiro sobre as folhas de papel branco, que um assistente vai substituindo com delicadeza. Ao lado, uma caixa com dezenas de lápis. Durante cerca de 3 horas, o médium escreve sem parar com a mão esquerda, comprimindo a testa com a mão, comprimindo a testa e parte do rosto. É inacreditável a resistência física desse homem ao quebrado. Durante todo o tempo dessas cerimônias, ninguém ouviu ir ao banheiro, tomar água ou simplesmente repousar durante alguns minutos. A sessão termina quase às 3 da madrugada. Chico retorna à sua casa na rua Dom Pedro I, 145. Passou exatamente 12 horas no centro. Sua aparência era praticamente a mesma, apesar do tempo do serviço. Este ritual das sextas-feiras se repete semanalmente durante o ano inteiro. E o fim de semana do médium não termina com a sessão. Ele ainda volta para algumas preces coletivas e distribuição
de dons aos pobres. Os espíritas procuram explicar a resistência de Chico Xavier como fruto de sua magnífica força espiritual, cujo desenvolvimento se encontraria no apogeu. Ele dorme pouco e segue uma dieta bem balanceada, à base de proteínas, verduras e legumes cozidos. Em Uberaba, a população tem um profundo respeito por Chico Xavier, mesmo quem não acredita no espiritismo. Autoridades, representantes de outras religiões, intelectuais e gente humilde reconhecem o valor humano desse médium que dedica sua vida a fazer o bem. É bem verdade que a presença constante de peregrinos em número considerável significa para a municipalidade, especialmente para a indústria hoteleira e seus anexos, uma importante fonte de renda. Pode-se calcular que Chico Xavier traz semanalmente a Uberaba uma média de 2 a 3 mil pessoas vindas de todos os estados do país. Este argumento não diminui o valor da veneração de que é objeto Chico Xavier, pois ele atende da mesma forma aos ricos e pobres. Além da sessão da sexta-feira, ele volta no sábado à tarde, à Vila Pássaro Preto, quando assiste a um verdadeiro desfile de pessoas que já alcançaram graças e oferecem ali uma contribuição nos alimentos para os pobres e brinquedos às crianças desamparadas. Tudo isso, naturalmente, supõe uma infraestrutura material, já bastante importante, que pode, às vezes, gerar alguns equívocos. Mas tanto o médium como os crentes permanecem alheios a este aspecto, concentrando-se apenas sobre a força espiritual. Segue. Então, chegamos nessa que é a última página da matéria, e tem o Chico à beira do abacateiro, né, com o título Seu Chico para nós aqui é um pai maior. E a legenda da foto: nas tardes de sábado, por ocasião da distribuição de alimentos aos pobres, o médium costuma rezar à sombra de um abacateiro, cercado de espíritas vindos de outros estados. A primeira manifestação de sua excepcional mediunidade data dos seus 4 anos. Eu havia voltado da cidade de Matozinhos, perto de Pedro Leopoldo, em companhia de meus pais e irmãos, todos de raízes católicas, lembra o médium. Chovia e fazia frio. Uma vizinha havia abortado e minha mãe discutiu o assunto com o meu pai. Uma voz me fez dizer bem alto que se tratava de um problema de denidação inadequada, que levava a criança a adquirir posição ectópica. Meu pai não quis acreditar quando repetia essas palavras e chegou até a dizer que eu não era seu filho. A partir dos 12 anos, Chico Xavier teve plena consciência de que seu espírito guia era Emmanuel, e a partir daí nunca mais teve sossego. Aqui cabe fazer um erro na matéria, né? Que na verdade é 22 anos, né? Em 1932. De 1931 até hoje, Emmanuel o acompanha com os espíritos de Maria João de Deus, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei e André Luiz. Órfão aos 5 anos, começou a trabalhar aos 8, numa fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, a pouca distância de Belo Horizonte. Atualmente, ele é aposentado como escriturário do Ministério da Agricultura, onde começou fazendo serviço de limpeza. Em 1944, enfrentou um processo depois de receber mensagens do escritor Humberto de Campos. Em 1958, começou a ser perseguido em Pedro Leopoldo, obrigando-o a se transferir para Uberaba, de onde só se afasta para viagens episódicas a São Paulo por motivo de saúde. Fazia parte da Comunhão Espírita Cristã, mas deixou o grupo alegando o inevitável desgaste orgânico, processo de hipertensão e dificuldades com o olho esquerdo. As mensagens que o médium diz receber do além e transmite aos destinatários em forma de bilhetes psicografados são considerados por muitos fiéis como um verdadeiro diálogo com os mortos queridos.
Dona Araci Galeto, de São Paulo, por exemplo, diz que vai mensalmente a Uberaba para retomar contato com seu filho, Luiz Adão, falecido em 1967, sobre o Minhocão, num desastre de moto. Luiz Adão, que tinha o apelido de Zumbeta, era um garotão alegre. No momento do desastre, seu corpo foi atirado a mais de 100 metros de distância e a moto teve apenas um farol quebrado. Em 11 de agosto de 1978, por intermédio de Chico Xavier, ele mandou a primeira mensagem à sua mãe. De lá para cá, Dona Araci sempre tem buscado outras e acabou recebendo uma segunda no dia 5 de maio último. Zumbeta ditou ao médium um recado, com linguagem jovem e descontraída, sensibilizando o grupo de pessoas presentes à sessão. Dona Araci não esconde sua tranquilidade. Gosto daqui, pois meu filho está nesse pedaço de céu de Uberaba, e é aqui que me encontro com ele. A municipalidade de Uberaba se preocupa com a segurança pessoal de Chico Xavier, oferecendo-lhe, eventualmente, toda a proteção necessária. O cabo Chechel, que diz ter sido curado pelas entidades através do médium, é uma espécie de guarda particular. Em alguns momentos é necessário reforçar o policiamento e, nesses casos, encontram-se sempre voluntários para o serviço. Por outro lado, Chico Xavier tem vários amigos entre personalidades no mundo da política e das artes. Roberto Carlos, por exemplo, não esconde um respeito carinhoso. No último dia 3 de maio, o cantor que havia ido a Uberaba para o show de abertura da exposição de gado fez questão de almoçar com ele. Na Vila do Pássaro Preto, uma senhora com 5 filhos pequenos em volta de sua saia diz ao repórter: "Seu Chico, para nós, aqui é um pai maior, e nós rezamos para que o céu fique sempre claro com um bonito azul sobre a cabeça dele." E aí está o encerramento da matéria.